Sou Ione, esse aqui é meu carro e eu sempre tô de olho, né, depois daquele negócio do feiticeiro, mosca, mosquito, bruxinhas e tudo mais. E eu comando, né, a atmosfera da minha vida e eu sempre coloco aos pés de Cristo e eu declaro e eu falo qualquer espírito que tá monitorando, né, tá vigiando em qualquer forma, morra agora em nome de Jesus. Aí ontem eu entrei no carro, aí eu fui andar de bicicleta, aí eu vi uma baratinha pequenininha aqui, andando aqui. Aí eu falei assim, o sangue de Jesus tem poder, porque eu tô de olho, né, nesse negócio espiritual. Aí a baratinha andou aqui, entendeu, assim. Aí eu falei assim, uma barata no natural. Já é um saco pra ter uma barata dentro do carro, né? Aí eu falei assim, mas eu vou cuidar dessa baratinha como se ela fosse um espírito monitorizador, né? Aí eu falei assim, tá repreendido, tá queimado, eu comando que você morra. Em nome de Jesus, eu não aceito nenhum espírito monitorizador na minha vida. Eu comando que morra, em nome de Jesus. E outra coisa, no natural, não é bom ter barata no carro, porque as baratas se multiplicam. As baratas se multiplicam, elas não morrem. Ai, morreu por causa do calor do carro. Não, barata não morre com calor. Entendeu? Barata não morre com calor. E barata, ela fica, ela resiste, entendeu? E ela se multiplica dentro de um carro. Por isso que, às vezes, a minha amiga teve que gastar $200 porque deu barata no carro dela. E ela teve que detetizar o carro todinho para matar as baratas. Agora, dá uma olhada nisso que eu descobri agora, ó. Aqui a barata morta. Tá vendo? Aí, ó. Mortinha, encontrei agorinha. Então, eu não aceito mais, eu tô vigiando, entendeu? Então, assim, eu tô aprendendo, eu e você, a gente tá aprendendo com isso. Qualquer barata, qualquer mosquito, qualquer mosca, entendeu? Eu não aceito. Primeiro eu combato no espírito para depois cuidar se é algo no natural. Entendeu? Eu tomo a autoridade no espírito. Falei assim, se é espírito monitorizando a minha vida, entrando na minha vida, eu não aceito. Morra. Morra agora. Pelo fogo do poder do Espírito Santo. Morra. Às vezes eu encontro mosca morta. Entendeu? Uma mosca. Aonde que mosca? Vive uma mosca, gente. Onde tem uma, tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco no natural. E de vez em quando aparece uma mosca dentro do meu banheiro. Uma só. Entendeu? E uma vez caiu no meu... Quando eu tava na luta com o feiticeiro, caiu dentro do meu copo e quase que eu engoli. Não vigiei, quase que eu engoli aquele espírito monitor. Ah, Irene, você é louca. É uma mosca, você tá chamando de espírito? Tô chamando de espírito, sim. Entendeu? Enviado numa forma, né? Tomou a forma de uma mosca, toma sim a forma de aranha, de tudo. Então é importante que o crente vigie e quando você vê uma mosca, uma barata, né, um rato, qualquer coisa entrando na sua casa, você não aceita. Primeiro lugar, cuida do espírito, porque as coisas primeiro se manifestam no espírito, tá? Gente, eu não tenho para depois se manifestar no físico, tá? Então, eu não aceito mais. Eu tô aprendendo batalha espiritual e coisas espirituais se manifestam sim no físico, tá? Se manifesta sim. E doenças, tudo quanto que é coisa se manifesta sim. Entendeu? E se manifesta assim, barata, mosca. Ah, mas tem essas coisas naturais. Não estou dizendo que não tem. Claro que tem, eu não sou maluca. Tem formiga, que é natural. Tem mosca, que é natural. Tem insetos, que é natural. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de luta espiritual. E eu estou falando que sim. Demônios conseguem se materializar em formas naturais. Especialmente
especialmente se a atmosfera da sua vida está energizada com a presença de Deus, eles perdem a invisibilidade, né? Por exemplo, vamos supor, você está sendo atacado pelo diabo, aí você sonha com um sapo, ou você sonha com uma barata, ou você sonha com um rato. Aquilo ali, Deus está mostrando que tem demônio, né? Trabalhando na sua vida, que está escondido. Deus te deu uma visão, Deus te deu uma revelação, tá? Deus te deu uma profecia. Mas às vezes a sua vida está tão energizada na presença do Senhor, você está orando em línguas, você está buscando, que aqueles demônios, aquelas coisas que estão no espírito, perde a camuflagem. Perde a camuflagem do espírito, entendeu? Do mundo espiritual. E às vezes, não estou dizendo que toda vez, é obrigado a ter uma forma, se manifesta numa forma, em alguma coisa no físico. Eu ouvi o testemunho de uma mulher que ela estava orando muito, buscando muito a Deus, e ela foi fazer uma caminhada. E no morrinho que ela estava caminhando, ela mora num lugar aí nos Estados Unidos, né, que tem floresta e não sei o que lá. Quando ela olhou assim, ela se deparou com um leão de montanha. Você sabe que leão de montanha é parecido com um gatinho, mas um pouquinho maiorzinho. E são super ferozes. Se você ter um encontro com um leão de montanha, você tá ferrado. E quando ela levantou a vista assim, ela se deparou o leão de montanha, que é um bicho, parece um gato, mas assim, 2 vezes ou 3 vezes maior do que um gato. Mas não é o tamanho de um leão, né? Não é grandão, é menor. Tipo do tamanho de um cachorro, né? Mas é um gato, né? E eles são super ferozes e eles matam as pessoas e tudo isso. Mas o engraçado é que naquela região que ela morava, não existe leão de montanha. Depois eu vou... Gente, eu vou agradecer a Deus, né, por ter ouvido a minha oração. Olha lá, a barata morta, ó. Aí eu vou jogar fora. Mas eu tô aqui, eu vou entrar aqui nessa loja. Aí, o que acontece? Aí ela deu testemunho que ela parou assim, ela falou assim, se eu correr, o bicho pega, se eu ficar, o bicho come, né? Aí ela foi e ela lidou com o espírito. Aí ela falou assim, eu te amarro em o nome do Senhor Jesus. E ela falou que pelo olhar, aquele leão da montanha se comunicou com ela, falou assim, eu quero pular no seu pescoço e te estraçalhar. Aí ela falou assim, mas você não vai porque você não pode. Você está amarrado pelo sangue do Senhor Jesus. Vai embora envergonhado, vai embora destruído pelo poder do sangue de Jesus. Aí aquele leão foi embora. Quer dizer, o inimigo se manifestou. Depois ela foi dar uma olhada e ela falou, aqui na minha região não tem leão de montanha, entendeu? São coisas assim que eu tô falando pra vocês, gente. É coisa espiritual, tá? E eu tenho que correr aqui, que eu sempre dou a minha escapadinha aqui no brechó, dou uma olhadinha, porque eu tô de passagem, mas tô com pressa. Então, eu queria falar isso pra vocês. Toma a autoridade da vida espiritual de vocês. Fica de olho nos ataques do inimigo e amarra e queima. E põe a atmosfera da sua vida sempre debaixo do controle do Senhor Jesus. Amém. Beijo, tchau.